الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربنا عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد جاء في كتاب الله تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وجاء أيضا في كتاب الله تنزيل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Caros irmãos e irmãs, inshallah, a gente está completando assim no final do ano, um ciclo do ano lunar, né, que é contado em vários lugares do mundo e na sociedade na qual a gente está vivendo aqui no Brasil. E geralmente esses momentos de ciclos são os momentos de recordação, de revisão, de relatório e de rever os nossos planos, digamos assim. Só que para nós muçulmanos, esses ciclos são ciclos que são sinais para nós. Allah subhanahu wa ta'ala coloca para nós que colocou as estrelas que estão nos céus como momentos de observação. Os ciclos que a gente observa nos movimentos dos planetas, nos movimentos das criaturas, são ciclos, na verdade, não só de meditação sobre os sinais de Deus, para que a gente possa reconhecer Allah subhanahu wa ta'ala, reconhecer as dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala através dos sinais que Allah subhanahu wa ta'ala nos dá, mas também que sejam momentos de recordações para conosco. E dos melhores ciclos que a gente tem para fazer nossos relatórios são os ciclos diários. Entre os sahabas do profeta, alayhi salatu wassalam, uma vez o profeta estava sentado com eles e conversando, e o profeta sallam anunciou para eles: daqui a pouco vai entrar aqui uma pessoa do paraíso. E todo mundo estava esperando que entrasse na sala, seja que entrasse na mesquita, seja alguém como Abu Bakr, alguém como Omar, alguém como um dos grandes Uthman, alguém como um dos grandes sahabas que eram conhecidos pelas suas grandes ações, e entrou uma pessoa comum, um sahaba comum como qualquer um dos sahabas, como eles também, que não era conhecido pela sua fé, que não era conhecido pelo seu conhecimento, que não era conhecido pela sua proximidade com Allah subhanahu wa ta'ala. Era só uma pessoa comum que entrou na mesquita e se sentou. E os sahabas confirmaram para o profeta sallam se era essa pessoa, a pessoa do paraíso que era citado, e o profeta sallam confirmou para eles. E os sahabas ficaram espantados.
o que essa pessoa tem de qualidade especial, o que essa pessoa tem de extraordinário, que a gente quer imitar essa ação, que era também uma outra diferença que talvez com o Sahaba, uma outra qualidade que destacava os Sahabas do profeta ﷺ em relação a nós, que destacava aqueles que tiveram a educação do profeta ﷺ em relação a nós, que é quando eles viam uma qualidade que levava alguém para o paraíso, eles corriam para tentar imitar a qualidade. E não corriam para tentar apagar aquela qualidade da pessoa, mas pelo contrário, eles corriam para ver o que essa pessoa estava fazendo de especial para eu poder imitar ele. E não queriam que a pessoa deixe de ter a qualidade, mas eles queriam imitar a qualidade. Aí logo então eles bolaram um plano. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir para alguém de nós, porque tinha alguns sahabas que moravam na sufa do profeta ﷺ, como a gente já relatou algumas vezes aqui, a mesquita no Islã não é só as paredes, inclusive a mesquita do profeta ﷺ não tinha paredes assim que a gente tem, não é só a decoração. As mesquitas que a gente tem hoje já tem decorações bonitas, tapetes bonitos, não é isso que é a mesquita. A mesquita tinha 3 espaços. Você tem o espaço da oração, você tem o espaço das aulas e você tem o espaço social. O espaço social da mesquita do profeta ﷺ era a sufa do profeta ﷺ, onde tinha aqueles que não tinham condições, aqueles que não tinham casas, aqueles que vinham de longe, vieram de viagem, estavam de passagem, ficavam naquele espaço, mas também era o espaço onde as pessoas iam para se encontrar, para se ver, matar a saudade do irmão, para sentar para conversar. Então, logo eles se reuniram naquele espaço para bolar um plano. E bolaram um plano, falando para um dos sahabas seguir ele até a casa dele e passar a noite com ele. Que talvez ele tenha estado fazendo alguma coisa, alguma oração especial à noite que os outros não estão sabendo. De repente ele está fazendo alguma coisa de especial na casa dele que eles não estão sabendo. Então que alguém siga ele. Só que para seguir ele tinha que achar alguma desculpa. E a desculpa foi que o outro falou, como ele não tinha casa, ele falou, olha só, eu sou uma pessoa que não tem casa, eu gostaria de passar meu dia com você, se você for aceitar me hospedar. E o Sahaba aceitou de bom grado hospedar ele. Então eu esperei ele saiu, seguiu ele até o trabalho dele, seguiu ele até a casa dele. Ele estava seguindo, observando ele, observando direitinho, passo a passo, para ver o que essa pessoa está fazendo de especial. Se tem alguma coisa, algum erro que ele está fazendo, alguma súplica especial que ele está fazendo, alguma fala especial que ele está fazendo, alguma coisa que faça a diferença que ele esteja fazendo, que ele possa usar para que aí contar para os amigos para que eles imitam. Então os sahabas eram imitadores de boas ações. Ele estava observando alguma boa ação especial, diferente do que eles costumam fazer, que se essa pessoa estava fazendo, para que eles possam imitar aquilo, para que eles possam pegar aquilo com eles e que eles possam repetir aquilo, para eles também poderem ter o paraíso. Só que ele não estava observando nada, ele não conseguiu achar nada. Ele foi investigando o sahaba, o companheiro, e não conseguiu achar nada. Então ele não desistiu de seguir ele, porque o plano era: vai investigar até achar alguma coisa. Quando achar alguma coisa, pode voltar. Mas enquanto não achar alguma coisa, vai ter que seguir ele. Ele continuou seguindo ele, assim, até a casa dele. Até chegar na casa desse sahaba. E quando ele chegou na casa do sahaba, ele achou que de noite ele vai levantar para rezar. Então ele não dormiu. Ele ficou acordado para ficar vigiando. Se em algum momento da noite, quando os outros não estão dormindo, esse sahaba vai levantar para rezar, vai fazer alguma oração especial. Nem isso ele fez. E na verdade a gente está falando nem isso ele fez, porque na época do profeta ﷺ, a coisa mais natural era a salat al-tahajjud. Hoje para nós é pesado, é difícil acordar de noite, vou levantar para rezar, mas na época dos sahabas era uma coisa natural. Inclusive, no início da revelação, a oração obrigatória era a oração do tahajjud. Então, eles achavam que pelo menos a oração do tahajjud, mas nem a oração do tahajjud, que todo mundo costuma fazer, que era o natural que todo mundo fazia, nem isso esse sahaba fez. Aí o sahaba ficou decepcionado, né? O que estava acompanhando ele ficou decepcionado. Poxa, tipo, eu não vi ele, fiz as orações todas com ele, não vi ele fazer oração voluntária. Quando eu fui no mercado, não vi ele fazer caridade voluntária especial. Quando eu cheguei ainda em casa, não vi ele nem fazer oração de tahajjud. Então, o que esse homem tinha de tão especial, o que esse homem tinha de tão grande, que o profeta destacou ele e ainda anunciou para a gente, porque se o profeta anunciou para os outros sahabas, não é para botar os ciúmes neles, não. É para justamente eles pegarem exemplo dele. É para eles observarem o exemplo dele, para eles observarem a qualidade que ele tem e a partir dessa qualidade, eles imitarem essa qualidade para poderem, inshallah, eles também terem a esperança do Jannah. Então, ele ficou espantado. Aí, no dia seguinte, de manhã, quando eles fizeram a oração de subh, ele levanta e chega ao sahaba e fala para ele: meu irmão, eu tenho que te falar a verdade. Na verdade, a minha presença aqui contigo, realmente eu não tenho casa,
eu moro na Sufa, mas o motivo pelo qual eu segui você é porque eu queria descobrir alguma coisa da sua vida para poder contar para os meus amigos. Tá vendo a fofoca? A diferença da fofoca do Sahaba para nós é isso. A gente fofoca coisa que não agrada, coisas que é ruim, eles não. Eles querem uma boa ação que a pessoa faz para eles poderem imitar, para eles poderem repetir. Então, quer dizer, a notícia importante, a notícia de dia na época dos Sahabas era uma boa ação que uma pessoa está fazendo para você poder espalhar para os outros também imitar essa boa ação. Aí ele conta para ele, olha só, eu te segui até aqui, na verdade é porque eu queria ver se você estava fazendo alguma boa ação especial para eu poder descobrir e contar para os meus colegas, porque o profeta alayhi salatu wassalam nos anunciou que você era uma pessoa do paraíso. A gente estava sentado na mesquita, conversando com o profeta alayhi salatu wassalam, ele anunciou que daqui a pouco vai entrar uma pessoa do paraíso, e a pessoa que entrou foi você. Então, por causa disso que a gente seguiu você para tentar saber se tem alguma coisa de especial que você fazia, para a gente poder, inshallah, nós também repetirmos essa ação, para também ter a esperança do paraíso. Aí ele para e pensa, ele falou, mas eu não vejo nada de especial que eu faço na minha vida, eu não faço nada de especial, eu só faço o básico, faço as 5 orações normal, quando tem que pagar o zakat, pago, mas eu não ultrapasso isso, eu só faço isso. Ele fala, você tem certeza, você faz a sua oração de alguma forma especial, você usa algum objeto especial para rezar? Não tem nada. Você faz alguma coisa diferente no seu jejum, que a gente não sabe? Você pensa bem, tenta achar alguma coisa, por favor, porque com certeza o profeta alayhi salatu wassalam não falou isso por nada. Aí ele sentou e pensou e falou, realmente eu não estou vendo nada. A única coisa que talvez eu faço diferente dos outros, talvez, mas o necessito importante é que todo dia à noite eu faço relatório de meu dia. Eu não espero virar o ano, não espero virar o mês, todo dia à noite eu faço o relatório do meu dia e tentar ver o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, o que eu magoei, quem me magoou, eu perdoo para quem me magoou e eu tento limpar o meu dia e não dormir com mágoa no meu coração contra alguém. Aí ele viu e falou, realmente isso, eu não me lembro se alguém está fazendo. Ele levantou isso ao profeta alayhi salatu wassalam, eu fui perguntar ao profeta alayhi salatu wassalam, e o profeta falou, é isso mesmo. Esse era o ponto especial. Ele faz o relatório da vida dele todos os dias. É pesado, é difícil, mas é o treinamento. Mas a questão não é necessariamente fazer isso todos os dias, mas ter um período na sua vida, você parar, fazer o relatório das suas ações, fazer o relatório da sua relação com Allah subhanahu wa ta'ala, porque você está numa relação com Allah subhanahu wa ta'ala, como diz o Hadith Qudsi, quando o meu servo se aproxima de mim, num passo eu me aproximo 2 passos, ele se aproxima andando, eu me aproximo dele correndo. Então você tem uma relação de aproximação com Allah subhanahu wa ta'ala, você tem uma relação do percurso da Sharia, do caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. E nessa relação é sempre bom você sentar e fazer o relatório, ver o que você teve de bom, tentar melhorar, o que você não teve de bom, você tentar também se afastar. Isso é o básico. E fora isso, o que você vê que os outros têm de bom também, você tenta imitar também as boas ações. Muitas vezes a gente acha que a diferencial da nossa fé está nas grandes coisas, nas grandes ações que a gente está fazendo. Sim, isso é diferencial. Mas às vezes coisas que a gente acha pequeno, que a gente acha que é nada, que a gente acha que não vale nada, muitas vezes essas coisas é que fazem diferença na nossa relação com Allah subhanahu wa ta'ala. Muitas vezes essas coisas que vão pesar muito mais na nossa balança, e às vezes a gente acha que é coisa pequena, é coisa que não vale nada, é coisa que não adianta a gente prestar atenção. E muitas vezes prestar atenção nessas coisas fazem diferença. E isso aconteceu em muitas situações na vida do profeta alayhi salatu wassalam. A gente sabe também que Bilal ibn Rabah, ele levantava, por exemplo, toda vez que ele fazia a ablução, ou toda vez que ele entrava na mesquita, ele fazia 2 rak'ah. E se não foi nem o profeta sallam que orientou ele, mas ele parou para pensar, o que eu posso fazer de boa ação? O que eu posso fazer dedicado a Allah subhanahu wa ta'ala, só para Allah subhanahu wa ta'ala, na minha relação com Allah subhanahu wa ta'ala, que melhore a minha relação com Allah subhanahu wa ta'ala, que eu posso ter mérito. E ele foi fazendo isso, até que o profeta sallam falou, eu estou ouvindo os passos de Bilal em uma das versões à minha frente no paraíso, e outra versão atrás de mim no paraíso. Ou seja, essa ação que ele estava fazendo aqui é quase nada aos nossos olhos, essa ação na verdade que estava sendo o caminho do paraíso para ela.
para Ele. E da mesma maneira, isso tem também efeitos na nossa vida. Muitas vezes, algumas ações simples, a gente olha e a gente pode fazer. Às vezes não é uma coisa pesada, uma coisa simples que a gente pode fazer e a gente negligencia e a gente deixa para depois. Qualquer boa ação que você pode fazer, na hora que você puder fazer, faça ele na hora. Não deixe de fazer uma boa ação na hora que você puder fazer. É por isso que o professor nos anunciou que, mesmo que o fim do mundo estiver acontecendo, está chegando o fim do mundo está acabando, você tem uma planta na sua mão. Plante. A gente pode achar que plantar uma árvore é nada. Ainda ninguém vai aproveitar nesse momento, mas é uma boa ação. Faça essa boa ação, não negligencie essa boa ação. Imam Ali, por exemplo, na época dele, dizem que ele ia nos encontros dele, ele tinha o manto dele, e muitas vezes ele tirava o manto dele e colocava assim e sentava. Tirava o manto, colocava assim e sentava. Aí uma pessoa uma vez chega para ele e pergunta: o que você está fazendo para colocar seu manto assim, pendurado no ar e senta? É alguma magia? Ele falou: não, nada disso. Eu falo Bismillah Rahman Rahim e coloco meu manto. E a pessoa falou: você só fala Bismillah Rahman, só Bismillah Rahman Rahim. Ele falou: é por isso que você nunca vai conseguir. E se você achar que Bismillah Rahman Rahim é só, por isso que você nunca vai conseguir. As ações, as boas ações que a gente faz nunca é pequeno. Porque a gente tem que olhar para quem que a gente está fazendo essa boa ação. Você está fazendo por Allah Subhanahu wa Ta'ala, o Criador do universo, dos universos, de tudo que existe. Allah Subhanahu wa Ta'ala não é só o Criador que mantém, porque não basta criar. Você pode criar uma coisa, fabricar um carro e alguma coisa, e o carro estraga, você não mantém ele, você não sustenta ele, que mantém tudo que existe. Olha só a maravilha que é o nosso corpo. Olha a maravilha que é uma árvore. Um professor nosso contava que ele foi para a França, e um amigo dele pegou ele para visitar a França. Vamos visitar a Torre Eiffel, Paris, grande Paris, vamos visitar o Panteão, vamos visitar. E assim, ele não estava ficando encantado. E o amigo estava começando a ficar irritado, porque ele achava que ele ia ficar encantado pela beleza da cidade, tudo que há de bonito, tudo que há de grande. Eles foram passar no parque, tem um parque lá na cidade, lá no centro, e tem uma árvore que ele parou e começou a admirar a árvore. Meu amigo com pressa: vem, vamos lá, vamos logo, que estamos chegando perto da torre. Ele falou: você, olha essa árvore, que maravilha. O amigo ficou irritado, mas ele falou: olha só, você me mostrou um monte de pedras que a gente construiu em cima do outro, arriscado. Você está vendo uma árvore muito grande, mais de 100 metros de altura, quase a mesma altura desse monte de pedra que vocês construíram. Não tem nada que está sustentando a árvore. A gente não tem milhares de vigas segurando a árvore. Ela só tem uma raiz lá. Imagina como é que ela está se alimentando, como é que ela faz para tirar alimento do chão, conduzir esse alimento, até esse alimento chegar no topo para se alimentar. Isso é um milagre fantástico das dádivas de Allah Subhanahu wa Ta'ala, que muitas vezes a gente nem presta atenção e a gente não agradece o suficiente, a gente não medita o suficiente. E quando fala que são coisas de criaturas, são coisas de seres humanos, a gente aí medita, a gente começa a valorizar, né? Esse professor gostava de fazer uma brincadeira nas palestras, principalmente quando ele estava com os jovens, falava assim: vocês ouviram a novidade? Parece que lá no Japão, porque na época, não sei quem acompanhou nos anos 2000, final dos anos 90, era o Japão que era o top da tecnologia, né? Aí fala: lá no Japão parece que fabricaram uma vaca, que você pega um monte de pasto, corta pasto, joga, construir uma máquina, você corta um monte de pastos, joga dentro da máquina, aperta um botão, daqui a pouco está saindo leite da máquina. Todo mundo: uau! Que tecnologia maravilhosa, que coisa fantástica, que coisa extraordinária. Ele falou: ainda que bom que vocês reconheceram como uma tecnologia maravilhosa, que bom que vocês reconheceram como uma tecnologia fantástica. Olha para a vaca, ela faz isso todo dia. Mas a gente não se encanta o suficiente diante das dádivas de Allah Subhanahu wa Ta'ala. A gente enxerga muitas vezes como coisas pequenas, e dessa forma a gente acaba enxergando como pequena também as boas ações que a gente pode fazer pela causa de Allah Subhanahu wa Ta'ala. E também a gente enxerga como pequeno as más ações de qual a gente pode se afastar pela causa de Allah Subhanahu wa Ta'ala. E quando a gente está fazendo relatório das nossas ações, que seja diário, que seja semanal, que seja mensal, que seja anual, não esqueçamos disso. As coisas que a gente acha pequenas, e não esqueçamos. Até também como a esperança. Muitas vezes a gente acha que a gente não tem fé, que a nossa adoração é fraca, que a nossa adoração é pouco. Não negligencia. O wudu que você está fazendo para rezar já é uma grande coisa diante de Allah Subhanahu wa Ta'ala, porque você está fazendo isso para Allah Subhanahu wa Ta'ala. O mais importante não é você fazer a ação, não é só você fazer a ação. Você fazer a ação é a nível que você coloca na ação. O fato de você estar fazendo a ação por Allah Subhanahu wa Ta'ala e não tem nada maior que Allah Subhanahu wa Ta'ala, isso já engrandece a sua ação.
A oração que você conseguiu fazer, apesar da dificuldade da vida, do trabalho, do estresse da vida diária, de correr atrás dos seus bens, mas você consegue parar para rezar. Não negligencia isso. Saiba que isso, Allah subhanahu wa ta'ala vai reconhecer isso para ti. Allah subhanahu wa ta'ala vai te recompensar por isso. O esforço que você faz para manter seus membros contra os pecados, para não prejudicar os outros, para não insultar os outros, para não fazer mal ao outro, você pode achar que é pouco, não acha que é pouco. Diante de Allah subhanahu wa ta'ala, a partir do momento que você abriu mão disso, para dar pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, saiba que diante de Allah subhanahu wa ta'ala, isso é uma grande coisa. Que não negligenciemos nenhuma pequena ação que fazemos, que não achemos que nenhuma ação que fazemos é pequena. Todas as nossas ações são grandes porque a gente está fazendo isso por Allah subhanahu wa ta'ala. Se você está fazendo isso por causa das criaturas, aí sim é pequena. Ela não vale nada. Porque a criatura, ela mesma, não se sustenta sozinha. Mas se você faz isso para Allah subhanahu wa ta'ala, ela que sustenta a criatura, ela que mantém tudo, ela que mantém a existência, com certeza isso é grande. Não tem nada que possa ser maior que uma coisa que é feita pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala facilite que a gente faça as nossas ações, as nossas adorações por sua causa. Que Allah subhanahu wa ta'ala melhore a nossa fé. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos possibilite enxergar as nossas pequenas ações que são boas e que a gente possa multiplicar essas ações e que essas ações sejam aceitas e sejam um caminho do paraíso por mais acordo com a letra da salvação da vida, da contação da vida, da força da vida, e não vou lá for. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه ولمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. E falando nisso justamente, em ter algumas ações repetidas, porque na verdade o que é importante, você pode fazer poucas coisas, mas você fazer ele repetida de forma constante, manter a constância é mais importante do que na verdade você se levantar, fazer muita coisa de uma vez, cansa e depois fica mais um ano sem fazer. Não, faz poucas coisas boas, repetidas, sem nunca parar, sem nunca desistir. Na verdade isso é o sentido de sobra. E muitas vezes a gente entendeu sobra simplesmente como paciência, como você não fazer. Não, a sobra é a perseverança no bem. Perseverança na boa coisa, isso que é a sobra. Você nunca desiste de fazer o que é correto, nunca desiste de fazer a boa ação, mesmo que ela seja pequena, nunca abra mão de fazer ele. É por isso que o professor Salam anunciou que a pessoa que faz uma boa ação e continua fazendo essa boa ação até envelhecer e não conseguir mais fazer essa boa ação por causa da idade, os anjos continuam escrevendo para ela as boas ações, como se ele estava continuando fazendo. Mesmo ela não estar fazendo, os anjos vão continuar anotando como se você estivesse continuando fazendo. Porque você manteve a constância da ação. Por isso também que o fato da gente se manter constante nas boas ações é o caminho do nosso sucesso. Tem uma história de um dos maiores sábios do Islã que meio que demonstra isso. Meio que eu gosto muito dessa história porque tinha um homem numa cidade, um homem modesto, que era padeiro. Esse homem tinha só um sonho na vida dele. Ele é uma pessoa simples também, que vivia a sua vida simples, mas ele gostava do Islã, ele gostava das ciências islâmicas, ele gostava dos grandes sábios muçulmanos. Ele tinha um sonho de ver um sábio. Na época, hoje a gente tem internet, tem TV, tem TV, na época não tinha nada disso. Então, ele tinha um sábio que ele sabia que o sábio era o maior sábio da época dele. Ele tinha o sonho de um dia na vida dele de encontrar esse sábio. Esse era o sonho dele. Só que por causa dos afazeres dele, ele não tinha condições, porque hoje em dia é fácil a gente sair viajar de carro, na época fazer uma viagem para ir num lugar que é muito difícil, é muito longe. Você tinha que ter bons recursos de vida. Ele não tinha recursos, ele não tinha condições, ele só era um simples padeiro, ele não tinha como viajar até a cidade onde o sábio morava para poder encontrar esse sábio, mas ele tinha esse sonho no coração dele. E por causa de pequenas ações que ele está fazendo, pequenas boas ações, aliás, as palavras lá pequena, nada é pequeno quando a gente faz por causa dela, subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala vai realizar o sonho dele. E olha como que o sonho dele foi realizado de forma fantástica. Allah subhanahu wa ta'ala, de uma certa forma, humilhou o sábio para ele. Olha só, Allah subhanahu wa ta'ala elevou ele acima do sábio. Allah subhanahu wa ta'ala elevou ele acima do sábio. O sábio chegou para ele rastejando.
Allah subhanahu wa ta'ala trouxe o sábio para ele. Esse sábio que morava longe, ele estava sonhando para ver. Allah subhanahu wa ta'ala trouxe o sábio para ele, dentro da loja dele, rastejando no chão. O sábio não chegou na loja dele andando, chegou rastejando. E esse sábio era Imam Ahmad bin Hanbal, o grande sábio. A gente sabe o nome dele até hoje, que o nome dele até hoje é atrelado numa escola de jurisprudência. Mas ele foi um sábio, o nome dele é atrelado também numa escola de hadith. O nome dele é atrelado numa escola de aqida. Ou seja, o nível que esse sábio era. Mas esse sábio chegou rastejando por uma pessoa simples, uma pessoa comum, um simples padeiro, num bairro qualquer. Esse sábio saiu de longe para ser rastejado para esse sábio. Aí vocês vão ficar estranhando e falar, eu estou contando uma notícia. Não, essa história aconteceu de fato. Porque Imam Ahmad bin Hanbal estava fazendo uma viagem. No decorrer da viagem, antigamente as viagens eram longas. Então você fica em algumas cidades pequenas, lembrando que o padeiro vivia numa cidade pequena, não morava numa cidade grande para ter sonho, para seguir uma caravana. Era uma cidade pequena. Aí as pessoas às vezes paravam em cidades pequenas para reabastecer, para descansar. E Imam Ahmad bin Hanbal, ele ficou numa mesquita. Na época, e na verdade isso é o princípio da mesquita. Talvez hoje em dia isso não seja muito mais respeitado, mas toda mesquita sempre tem uma sufa, que é um espaço social que às vezes as pessoas que passam por lá não têm condição, viajantes, você pode passar a noite naquele canto. Isso faz parte da função da mesquita. A mesquita não é só a função. Aí Imam Ahmad bin Hanbal passa, ele vê uma mesquita, ele decide pernoitar nessa mesquita para descansar um pouco. Só que chega lá o cuidador da mesquita, o Khadim, aquele que cuida da mesquita, e fala para o Imam Ahmad bin Hanbal, hoje ele queria limpar a mesquita, preparar um negócio, e não podia dormir. Hoje precisa que a mesquita fique vazia, Imam Ahmad bin Hanbal não ia poder dormir na mesquita. Imam Ahmad bin Hanbal tudo sabe que ele falou, mas isso é um direito meu. Eu tenho direito, era de conhecimento público que a pessoa viajante tem direito a 3 noites dentro da mesquita. Então eu tenho esse direito. Imam Ahmad bin Hanbal começa a discutir com ele. Não, eu quero ficar aqui, eu tenho direito de ficar aqui, eu vou ficar, vou dormir aqui, tudo. E, claro, essa pessoa ele não sabia que era Imam Ahmad bin Hanbal, ele não conhecia Imam Ahmad, ele só conhecia Imam Ahmad bin Hanbal pelo nome, mas não conhecia ele porque a pessoa nunca tinha visto ele. Lembra? Não tinha TV, nem vídeo, nem fotos na época. Então ele achou que Imam Ahmad bin Hanbal era um maluco qualquer, lá, tudo empoeirado da viagem, ele cheio de poeira, roupa suja. Aí ele falou, não, você não vai ficar aqui hoje à noite, não vai dar não, porque eu preciso limpar a minha mesquita, então você vai ter que sair. E Imam Ahmad bin Hanbal se recusa a sair. Falou, não vou sair, não é meu direito ficar aqui, vou ficar aqui. E o Khadim fica irritado com Imam Ahmad bin Hanbal e começa a arrastar Imam Ahmad bin Hanbal pelos pés. Ele pegou ele, deixou ele deitar. Quando ele começou a descansar, quando ele foi pegar os pés de Imam Ahmad bin Hanbal, arrastou ele até a loja que está do outro lado. Jogou ele na frente da loja e voltou e fechou sua mesquita e começou a limpar a sua mesquita. Aí Imam Ahmad bin Hanbal começa a lamentar a sua situação, né? O que eu fiz para estar merecendo isso? Olha só a diferença entre os sábios e eles. Cara, Imam Ahmad bin Hanbal, o que eu fiz para estar merecendo isso? Não é reclamando de Deus, mas ele começou a questionar as suas ações. Será que eu cometi algum pecado? Será que eu cometi alguma negligência? Será que o fato de eu discutir com o cara não teria sido um erro que eu cometi? Eu não teria ter entrado nos direitos do irmão? Ele começou a questionar, ver onde ele errou para tentar corrigir. E enquanto ele está pensando nisso, ele levanta a cabeça e vê um homem também tudo cheio de farinha na mão, sabe? Em frente a ele. E o homem fala, você está precisando de ajuda? Estende a mão e ajuda ele Imam Ahmad bin Hanbal a levantar, coloca ele na padaria e oferece um pão para ele. O padeiro era o homem que queria ver Imam Ahmad bin Hanbal. A pergunta agora aqui é, qual é a magia que ele tem? Qual é, vamos dizer, a barra mágica que ele tem que permitiu que ele tenha tido esse privilégio? Ele também não sabia que era Imam Ahmad bin Hanbal que estava lá. Ele só viu uma pessoa jogada na rua, ele foi ajudar a pessoa, de repente uma pessoa com fome, ele vai oferecer um pãozinho para ele. Ele fala, eu estou fazendo pão, eu vou fazer um pouquinho, eu estou fazendo para vender, eu vou te oferecer um pouco. Ele começou a fabricar o pão e pediu para o Imam Ahmad bin Hanbal sentar do lado. O Imam Ahmad bin Hanbal sentou lá na padaria dele, sentou e viu ele fazendo o pão dele. Aí depois do tempo, o Imam Ahmad bin Hanbal para ele, eu posso fazer uma pergunta? Ele pode, fique à vontade, meu amigo. Por que toda ação que você vai fazer, você fala Bismillah? Ou você fala Bismillah ou fala Astaghfirullah? Ou fala Bismillah ou fala Astaghfirullah? Você não faz nada sem pronunciar o nome de Deus, sem se recordar de Deus. Ele fala assim, eu faço isso. Ele falou, desde quando? Desde a minha puberdade. Desde a minha puberdade, toda a ação que eu estou fazendo,
Toda coisa que eu faço, eu quero dedicar aquela coisa a Deus. E para ter a certeza que eu estou dedicando a Deus, eu falo Bismillah. Como diz o Hadith, Bismillah, falar Bismillah, Bismillah, Rahman Rahim, Bismillah, Basmallah, é a confirmação da nia. Por isso que é recomendado para o muçulmano qualquer ação que você vai parar, fala Bismillah. Você está confirmando a nia do que você está dedicando a essa ação, você está fazendo essa ação dedicado a Allah subhanahu wa ta'ala. No sentido de que dedicado a Allah subhanahu wa ta'ala quer dizer que eu vou fazer ela respeitando os princípios que Allah subhanahu wa ta'ala me deu, respeitando a orientação que Allah subhanahu wa ta'ala me deu. E quando eu falo astaghfirullah, é quando eu vou fazer alguma coisa que pode mexer com alguma criatura de Deus. Vai que eu vou te limpar um canto, eu posso destruir a casa de uma aranha, eu posso matar um bicho sem querer, falo astaghfirullah. E eu sempre faço isso na minha vida. E Imam Ahmad bin Hanbal pergunta, isso se trouxe algum benefício? Se você está fazendo isso, deve ter trazido algum benefício, né? Além da recordação dele, ele falou sim, isso me trouxe um benefício, porque toda vez que eu pedi alguma coisa para Allah subhanahu wa ta'ala, eu consegui. Allah subhanahu wa ta'ala nunca me deixou faltar do meu sustento. Eu não sou rico, mas Allah subhanahu wa ta'ala me deu o mínimo do qual eu estou satisfeito para viver. E toda vez que eu estou no aperto, e que eu levanto minhas mãos para fazer súplica a Allah subhanahu wa ta'ala, a súplica é realizada. Uma súplica pode ser atendida sem ser realizada, porque toda súplica é atendida, mas ela pode ser atendida para ficar no lugar de alguma má ação, ou apagar pecado, ou até ser reserva de boas ações para você no dia do juízo final. Mas para uma súplica ser realizada é que você não tem mais nada, quer dizer, nada no seu além, já está tudo, e todas as súplicas deles são realizadas. Realizada quer dizer realizada do jeito que você pediu. Todas as súplicas que eu faço são realizadas do jeito que eu pedi. Menos uma súplica que eu pedi para Allah subhanahu wa ta'ala, mas não foi realizada. Imam Ahmad bin Hanbal pergunta para ele, qual súplica é? É que eu sempre suplico a Allah subhanahu wa ta'ala, eu queria ter a honra de um dia ver o rosto do Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal vira para ele, então foi por causa de você que o Khadim lá me arrastou para me jogar no meio da rua e na frente da sua loja, pois eu sou Imam Ahmad bin Hanbal. E abraçou ele. Está vendo? Uma pequena ação. Bismillah, astaghfirullah. Bismillah, astaghfirullah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Se recordando de Allah subhanahu wa ta'ala a cada ação. Dedicando até o trabalho que ele está fazendo, o trabalho, o dia a dia, todas as ações que ele está fazendo, não precisou fazer nada extraordinário. Ele não parou para fazer uma adoração extraordinária. Ele não parou para ler o Corão inteiro em 3 dias, como alguns grandes sábios muçulmanos faziam. Ele não tinha essa capacidade toda. Não precisa você ter toda essa capacidade. O que você consegue de boa ação, faça e dedique a Allah subhanahu wa ta'ala. Até o trabalho. O nosso trabalho é uma adoração. Quando você trabalha de forma lícita e trabalha de forma correta, o muçulmano faz o trabalho, como o professor Sam falou, o muçulmano é aquele que faz o seu trabalho, que mesmo que seja um trabalho de limpeza, ele está limpando junto com outras pessoas. Uma pessoa que não viu ele limpando vai passar e vai dizer, esse cara fez seu trabalho com capricho. E você fazer com capricho dedicado a Allah subhanahu wa ta'ala, são boas ações que vão ser anotadas para você, que é caminho do paraíso para você. Ele no próprio trabalho dele, fabricando o pão dele, falando Bismillah, Alhamdulillah, Astaghfirullah, no dia a dia dele, não está fazendo nada extraordinário, só por causa dele, todas as súplicas dele são atendidas. Ao ponto que a súplica dele de ver o maior sábio muçulmano daquela época foi realizado, colocando o sábio menor que ele, porque o sábio chegou para ele arrastar. Se ele fosse ver Imam Ahmad bin Hanbal, na cidade de Imam Ahmad bin Hanbal, no meio dos alunos de Imam Ahmad bin Hanbal, talvez seria difícil ele chegar até ele, porque tinha muita gente assistindo às aulas, tinha multidões lá, talvez seria difícil ele ter acesso a Imam Ahmad bin Hanbal. Mas pelo contrário, Allah subhanahu wa ta'ala, pelas boas ações deles, pelas as ações pequenas, que a gente muitas vezes acha que é pouca coisa, trouxe o Imam Ahmad bin Hanbal aos pés dele. Então, que Allah subhanahu wa ta'ala facilite, permita que a gente valorize nossas boas ações, por pequenas que sejam, vamos valorizar sempre nossas boas ações, nossas ações sejam boas, e as más ações, por pequena que seja, uma má ação que a gente acha pequena que seja, Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja contra eles. Por exemplo, as ações muitas vezes que tem a ver com a ética, a moral, muitas vezes a gente negligencia. Não mentir. Muitas vezes a gente acha que mentir é tranquilo. Caluniar é tranquilo. A gente vai fazendo essas coisas achando que é normal e não coloca o peso que essas ações têm. Elas nos protege disso. Que qualquer má ação que a gente faça, não é o tamanho da má ação que deve importar, mas o tamanho de quem você está desobedecendo. Você desobedecer a um Idris da vida que é qualquer um. Você dizer, vamos supor num país, por exemplo, você desobedecer a uma ordem de uma pessoa, de um Idris qualquer, não é a mesma coisa que você desobedecer a ordem de um juiz do Supremo, por exemplo, ou de um presidente da República. Agora imagine, esses tudo são nada diante de Allah. Imagine você desobedecer a uma orientação dela, é grande. Então, a gente tem que olhar
o tamanho, a grandeza, a infinitude de Allah subhanahu wa ta'ala, para olhar a gravidade das nossas ações e também olhar também a grandeza e a infinitude de Allah subhanahu wa ta'ala para valorizar o peso das nossas boas ações. As orações que nós fazemos, a gente está fazendo por causa de Allah subhanahu wa ta'ala, que tem um peso grandíssimo, tem um peso maior que o tamanho dessa terra. O jejum que nós fazemos, a zakat que pagamos, as orações voluntárias, as boas palavras, o salário que nós demos a nossos irmãos, tem um peso maior diante de Allah subhanahu wa ta'ala do que qualquer coisa. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos ajude a valorizar as nossas ações boas e também a perceber os males das nossas ações males, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos ajude a nos reformar, nos afastando do que é má ação e má caráter em nós, e nos melhorando e engrandecendo em nós o que é boa ação e boa caráter em nós. Que ela fortalece cada vez a nossa fé, que ela nos conceda a iluminação do conhecimento, de um conhecimento útil, que ela nos abra o caminho da Jannah do Firdaus, que ela permita que, inshallah, a gente possa se encontrar assim na Jannah do Firdaus, recordando desses momentos, seguindo o exemplo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, cujo Allah subhanahu wa ta'ala se falou no Coran: Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره